Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje de matemática, iremos dar início ao capítulo 5, iremos realizar os estudos das retas, ângulos vai ser explicado em um próximo vídeo, na próxima aula. Hoje nós iremos realizar os estudos das páginas 124, que é o início do capítulo. Vamos até a página 132. Vamos lá. Primeiro, nós vamos procurar compreender o que são retas, semirretas e segmentos de retas. Para que vocês possam compreender, eu vou montar um esqueminha explicando o que é cada um separadamente. Vocês vão acompanhar aqui no vídeo, depois retornar nessas páginas, fazerem a leitura e realizar as atividades que foram solicitadas. Vamos lá. Vamos ver agora o que é uma reta. Para vocês, o que é uma reta? Se você pensou, é uma linha reta, está correto, porque ela não tem curva. Se apresentar curva, deixa de ser reta. Uma reta é formada por infinitos pontos, ou seja, a reta, por ela pode passar infinitos pontos, e em uma reta, ela é infinita, tanto em uma direção como na outra. Sempre que eu desenhar uma reta, eu coloco essas setinhas nas duas direções, que significa que a minha reta, ela é infinita para esse lado e também para esse. Uma reta, ela não tem fim. Porém, por uma reta, pode passar infinitos pontos. Aqui temos o exemplo do ponto A e o ponto B. Para representar os pontos que passam em uma reta, nós utilizamos letra maiúscula do nosso alfabeto, como vocês podem observar. Vou dar um exemplo. Tenho o ponto C e o ponto D, e nele vai passar a reta. Eu tenho que colocar que o símbolo que indica, essa setinha indica que ela é infinita para as duas direções. E eu vou chamar essa reta de reta N, de Neumann. Significa que a reta N passa pelos pontos C e D. E como seria a representação desses pontos? Seria C, D e o símbolo de reta, que ela é infinita para os dois lados e significa que essa reta passa pelos pontos C e D. E como seria a representação desses pontos nessa reta? Seria A, B, que passa pela reta, vou chamar de reta P. Para nomear uma reta, eu sempre vou usar letra minúscula do nosso alfabeto, como vocês podem perceber. Essa é minha reta R, essa é minha reta S, essa é minha reta N, essa é minha reta P. E por elas passa infinitos pontos, e os pontos eu vou utilizar a letra maiúscula do nosso alfabeto. Vamos dar um exemplo aqui na reta S. Eu posso colocar o ponto H e o ponto Z. Significa que a reta S passa pelos pontos H e Z. E a representação seria H, Z, o símbolo de reta. Certinho? Agora, nós vamos compreender o que é uma semirreta. Vamos lá. Semirreta
é a parte da reta que tem início, tem uma origem e não tem fim. Vocês podem observar que temos aqui uma semirreta, onde ela tem início no ponto D, passa pelo ponto E e segue infinitamente nessa direção. Da mesma forma, temos a outra semirreta, onde ela tem origem no ponto C, passa pelo ponto V e segue infinitamente em outra direção. E como eu representaria esses pontos que passam por essa semirreta? Seria dessa forma: D, E, e eu faço dessa forma, uma semirreta acima, infinita para uma direção. Da mesma forma, nesse caso, a ponto de origem é no C, V e que ela tem início e não tem fim. Esse foi o conceito de semirreta. Vamos relembrar. Reta não tem início e não tem fim. Semirreta tem início e não tem fim. Agora vamos entender o que é um segmento de reta. Vamos lá. Segmento de reta é uma parte da reta compreendida entre dois pontos. Tem começo e tem um fim. O segmento de reta é a reta que vai se limitar entre dois pontos. Ela tem um começo e tem um fim. Vocês podem observar um segmento de reta que teve início no ponto A e o fim no ponto B. E como eu representaria essa semirreta por esses pontos? Eu tenho que colocar A, B e acima eu coloco agora dessa forma, uma reta, só que com esses tracinhos que está sendo limitada por esses dois pontos. Da mesma forma, nesse outro segmento de reta, onde tem início no ponto X e fim no ponto T, a representação seria dessa forma: X, T, faço a reta acima, só que ela está limitada entre esses dois pontos. Vamos só relembrar agora. Reta não tem início, também não tem fim, ela é infinita nas duas direções. Semirreta tem um início, tem um ponto de origem, mas não tem fim. E segmento de reta tem origem e tem fim. Tem começo e tem fim. Certinho? Agora nós vamos para uma outra parte do nosso conteúdo. Lembrando que vocês têm que saber diferenciar uma reta de uma semirreta e um segmento de reta, porque em seguida nós vamos estudar ângulos e para compreender ângulos nós temos que saber diferenciar o que é uma reta de uma semirreta e um segmento de reta, certinho, pessoal? De acordo com os pontos que se passa por uma reta, elas podem ser classificadas em paralelas e concorrentes. As retas paralelas são as retas que não tem ponto que se cruza. Se eu seguir esse segmento de reta nas direções, em nenhum momento elas vão se cruzar. Elas estão paralelas uma à outra. E
aqui nós temos que a reta S é paralela à reta R. Nós usamos letras minúsculas para nomear as retas. Nesse caso, nós temos a reta T, está paralela à reta U, e aqui a reta A paralela à reta B. Se eu colocar um ponto nessa reta e um ponto nessa outra reta, não são pontos comuns, porque esse ponto pertence só a essa reta e esse ponto pertence só a essa outra reta. Eles não são comuns. Então, as paralelas não têm pontos em comum, que não se cruzam. Já as concorrentes, as retas concorrentes, são aquelas que têm pontos em comuns. Vamos observar a reta P e a reta Q. Elas, em um certo momento, elas se cruzam e por um ponto. Vamos chamar esse ponto de ponto B. Eu uso letra maiúscula para os pontos. Vocês viram isso anteriormente. Aqui também temos as retas I e H, e um momento elas disputam o mesmo ponto. É o momento em que elas se cruzam, sendo concorrente nesse momento. Certinho, pessoal? Agora vocês vão realizar as atividades do módulo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau! Bons estudos!